1 Samuel capítulo 18. Eu sei que meu Redentor Capítulo 17, aliás. vive. Eu sei que meu Redentor, Ele vive. E por fim se levantará para me ajudar e me levantar. Eu sei que meu Redentor vive. Deus querido, usa o pregador. Fala com a igreja, meu Pai. Revela-nos a Tua palavra. E a glória seja do Senhor sempre. Amém. Capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 41. Vamos ouvir? O filisteu também se vinha chegando a Davi. Hora da palavra, telefone se desliga e presta sua atenção e ninguém anda mais na igreja. A gente, na hora da palavra, brinca de estátua. Já viu? Estátua. Todo mundo para. Só ouve. O filisteu também se vinha chegando a Davi. Vamos prestar atenção na palavra chegando. Quando falamos de filisteu, biblicamente falando, falamos do gigante, lembramos a história de Davi. Estamos falando de um inimigo, e um inimigo grande. Então vamos começar a entender. Inimigo grande, Davi, representação, povo de Deus. E o que o inimigo grande estava fazendo? Diz a Bíblia, se chegando a Davi. Então você vai entender que para aqueles que são de Deus, que vivem a fé em Deus, que acreditam em Deus e que servem a Deus, sempre verá, em algum instante, em algum momento, em alguma circunstância, o inimigo se chegando. Ele não tinha chegado, ele estava se chegando, ou seja, querendo se aproximar de Davi. Todas as vezes você e eu vamos estar vivendo momentos em que inimigos, e que não são pequenos, e você pode dar nome a eles como você quiser, inimigos que vão se chegar, ou pelo menos querer se chegar, se aproximar da gente. E nenhum inimigo chega para fazer o bem, todo inimigo chega para fazer o mal. Isso é um fato. E Davi viveu isso. E diz assim, se chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Significa dizer que nenhum inimigo chega sozinho, sempre traz alguém. A questão que nós vamos aprender aqui é que primeiro sabemos que você tem que estar atento, e o fato de Jesus dizer vigiai é exatamente pelo fato de saber que sempre haverá um inimigo que vai se achegar, que vai tentar se aproximar de mim, de você, da igreja.
E nós precisamos estar atentos, vigilantes, concentrados. Uma igreja, ela não pode ser uma igreja distraída, gente. Quando eu falo de uma igreja, eu não estou falando da igreja unida, Deus proverá. Eu falo da gente, eu sou a igreja, você é a igreja. Nós não podemos ser distraídos, relapsos. Aquela pessoa que não se dá conta do que está acontecendo no seu entorno. A orientação sobre ser vigilante é mais séria do que muitos imaginam. Você pode observar que quando você está lidando com uma situação de trabalho, dependendo do que você faz, se você não prestar atenção, você pode causar um acidente que pode ser até fatal. Então, na nossa vida cristã, se eu tenho um entendimento, se eu sei que haverá sempre um gigante, um inimigo, querendo se aproximar de mim, e inimigo não vem para fazer o bem, inimigo vem para fazer o mal, então eu preciso considerar a orientação de Jesus Cristo sobre ser uma pessoa vigilante, atenta. Ou seja, não brincar com a minha vida espiritual. Não estou falando de ser uma pessoa desconfiada. Eu estou falando de ser uma pessoa atenta, que presta atenção, considera e valoriza a importância de você estar bem com Deus. Senão você vai ser atingido, senão você vai ser surpreendido, e dependendo do golpe, espiritualmente falando, pode ser fatal. Há muitos crentes, pessoas da fé, que elas vivem uma vida cristã sem critério. O que é isso, Bispo Luciano? Ela não é uma pessoa que faz escolhas. Ela fala com qualquer um, ela frequenta qualquer lugar, ela assiste qualquer coisa, ela lê qualquer coisa, ela ouve qualquer coisa, ela presta atenção em qualquer coisa, ela está sempre envolvida em qualquer coisa. Isso significa que você é uma mulher, é um homem que espiritualmente você não tem critério, ou seja, não tem cuidado. E uma pessoa de Deus, para poder estar, permanecer de pé, ela tem que ser seletiva. Isso faz parte do cuidado que você precisa ter com a sua vida. Porque inimigo, eu entendo que é ladrão. E você sabe que ladrão tem uma função, roubar. E se você não vigia, ele rouba a tua fé, rouba a tua coragem, rouba teu ânimo, rouba a tua comunhão com Deus, rouba o amor que você tem por Deus e pelas almas. Ele vai roubando tudo aquilo que aproxima você de Deus. Você deve conhecer pessoas que num passado bem próximo foram pessoas que eram verdadeiros exemplos de fé para você e hoje você lida com elas e estão totalmente desviadas. Tu conversa com ela, você não acredita que é aquela pessoa que outrora falava com você de Deus. E desculpe, vou além. Às vezes homens do altar, às vezes obreiros, às vezes pastores, e muitas vezes aqueles que congregam. Deus está pronto para se dar a você, mas você tem que estar pronto para recebê-lo. E Deus não se dá a quem vive de qualquer maneira. Então, a pessoa que vigia, ela está atenta às conversações
para que ela diga: isso eu não quero participar. Quando ela coloca os olhos em alguma coisa, ela diz assim: não, isso aí não é para mim. Quando alguém se aproxima com um tipo de conversa ou comportamento um pouquinho diferente, a pessoa, quando ela está bem espiritualmente e ela zela por isso, ela tem uma coisa chamada sensibilidade espiritual, ou seja, discernimento. Você consegue entender, perceber, mas isso é para quem está vigiando. É para quem honra os compromissos com Deus. O que é honrar os compromissos com Deus? Dar dízimo e oferta? Não, isso é um deles. Para quem honra os compromissos com Deus, é para quem honra aquilo que você tem como responsabilidade. É a minha hora de orar? É a minha hora de orar. É a minha hora de me voltar para Deus lendo a Bíblia? Essa é a minha hora de me voltar para Deus lendo a Bíblia. É o meu momento de ir para a igreja, congregar? É o meu momento. Você não abre mão dos teus compromissos por nada. Ninguém te desvia. Ninguém te tira do caminho. Ninguém te tira do propósito. Você é uma pessoa que tem espiritualmente foco. Vai receber críticas por causa disso. Você é fanático, vamos dizer, fanática. Deus também não quer gente assim, não. Não, você é louco, você é louca. Você vai começar a sentir solidão por causa disso. Porque, gente, para viver com Deus, a gente tem que se afastar do mundo. Mas como é que se afasta do mundo vivendo no mundo? Porque muitas vezes você vai ver que o mundo, ele não vai querer se afastar da gente, a não ser que você mostre para o mundo de quem de fato você é. Os amigos, supostos amigos, quando você entra na fé, eles tentam se aproximar para te tirar dela. Mas depois que eles veem que você realmente entrou nela, das duas uma, ou esses amigos vão para a fé contigo, ou eles se afastam de você de vez. Eles não vão conseguir entender, porque muda a conversa, muda os lugares que se frequenta, muda os conceitos e comportamentos. E fica um avesso, porque não bate com o que eles querem, com o que eles acham que é certo. E você vira careta. Você vira uma pessoa, enfim, que na visão deles está errado. O inimigo sempre vai querer se aproximar. E muitas vezes ele não vem como inimigo. Às vezes ele vem como amigo. Às vezes ele vem como irmão. Às vezes ele vem como religião. Mas ele vem. E Davi estava sempre muito atento. E diz o texto que, olhando o filisteu, versículo 42, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era ruivo, era moço, ou seja, novo, ruivo e de boa aparência. Então, na verdade, o inimigo fez pouco caso. Existe um termo que eu sempre esqueço, mas você vai ver muito isso acontecer com você. São pessoas que não vão dar nada por você. Elas não vão acreditar em primeiro momento que você é capaz de dar uma volta por cima. Elas não vão acreditar que você é capaz de
virar a mesa. Elas não vão acreditar que você é capaz de virar o quadro. Elas não vão acreditar que você é capaz de vencer determinadas coisas. E até às vezes de fazer determinadas coisas. Eu esqueço desse termo, quando a pessoa ela faz pouco caso da outra, como é que fala? Não, não é desdenho. Não. Ótimo. É isso aí. Quando a pessoa ela subestima a outra. Então você vai ser na tua vida, na tua casa, na tua igreja, no teu ministério, senhores, na tua profissão, no teu trabalho, muitas vezes subestimado por pessoas que vão se achar numa condição maior, melhor e mais capaz do que você. E foi assim que Davi olhou, que o gigante olhou Davi. Desprezo. Ele falou assim: esse aí vai me ver. Esse aí, esse menininho aí, bonitinho, ruivinho, esse aí, não. Esse aí não vai me vencer. Bispo Luciano, o que isso quer dizer? Na vida de quem vive pela fé, não vale o que vem de fora. Não vale o que vem de fora. Na vida de quem vive pela fé, vale o que está aqui dentro. Deus, ele disse, o que contamina não é o que entra, é o que sai. O que ele quis dizer? O problema que surge do lado de fora não é nada quando você está bem por dentro. O problema que você vai ter é se por dentro você não estiver bem. Então, às vezes, a gente cuida do nosso exterior, a unha, lógico, higiene, isso aí é questão de higiene, educação. Você cuida da aparência, você cuida do corpo, você cuida de tudo, isso é maravilhoso, isso é ótimo, legal, ótimo. Mas você se esquece completamente de cuidar da sua vida interna. Aí, ó. Você se esquece de cuidar de dentro de você. E aí, observa, o que mais fazia a diferença, o que você está aprendendo aqui hoje, queridos, não é o que vem de fora. O desprezo do gigante não mexeu com Davi. Os desprezos que recebemos na vida, os descasos, sabe? As faltas de consideração, ou porventura, alguém que não acredite, isso não pode mexer comigo. Se você disser, Luciano, eu não acredito em você, eu vou dizer, sabe o que é para você? Sabe? Quer que eu te diga qual é a resposta que eu tenho para te dar? Se você disser que não acredita em mim, eu vou dizer, problema é teu. Não é você que tem que acreditar em mim. Eu é que tenho que acreditar em mim. Amém? Não. Eu é que tenho que acreditar em Deus. Porque se eu acreditar em Deus, Deus vai acreditar em mim e eu vou arrebentar, meu irmão, aonde eu for. Aonde eu for. Querido, é necessário você ter vida com Deus para Deus trabalhar contigo. Nós temos que ter vida com Deus para Deus trabalhar com a gente. Eu não trabalho com o mundo, eu trabalho com Deus. Então os desprezos vão surgir,
os descasos, e vai acontecer isso dentro da família, vai acontecer isso no trabalho, vai acontecer isso dentro da tua igreja, vai acontecer isso às vezes no ministério que você exerce. Pessoas que vão te desprezar, não vai dar nada por você. Só que o que tem que te influenciar não é o que vem de fora, o que tem que te influenciar é o que está dentro de você. E isso aconteceu com Davi. Quem influenciava Davi era o que estava dentro dele. Por isso, estar na igreja, ouvir palavra, se envolver com coisas que vêm do céu é fundamental. Para você não se encontrar vazio, vazia. A Bíblia diz, olha, Satanás quando sai da vida de alguém, ele deixa aquela casa vazia. E ele vai andar por lugares áridos procurando descanso, e se porventura não encontrar, ele volta para aquela casa vazia, que pode ser eu ou você, e traz com ele 7 espíritos piores. Ou seja, esta casa chama-se coração. E esse coração significa pensamento. E esse pensamento, se for vazio, se ele não estiver ocupado pela fé, se ele não estiver ocupado pela presença, pela palavra, pela revelação de Deus, pela vida com Deus, o inimigo entra e te destrói. Tu só coloca a água no copo que está vazio. Então, Davi, ele era uma pessoa extremamente preocupada com o envolvimento dele, entre ele e Deus. Então, o que influenciava dele não era o desprezo do gigante. O gigante podia fazer o que ele quisesse, pois diz assim, versículo 43, disse o filisteu a Davi, sou algum cão para vires a mim com paus? E pelos deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Gente, nada disso mexeu com Davi. O mundo não pode mexer contigo, quem tem que mexer com você é Deus. As coisas que o mundo traz para tentar nos atingir não pode mexer com a gente. A tua força não pode depender do mundo, a tua postura não pode depender do mundo, tua vontade de vencer não pode depender do mundo, até porque, se depender, desculpe que eu vou te falar, você está frito mesmo. Nós estamos fritos. Eu tenho que acordar todos os dias, gente. Eu já durmo muito pouco. Mas todos os dias eu tenho que acordar como um leão, feroz, na fé. E isso vai depender muito do quanto você se envolve e com quem você se envolve. Então, quando tu gasta muito tempo se envolvendo com as coisas do mundo, tu se enche do mundo. E esse mundo que te encheu te destrói. Tu acorda um caco, desanimado, fraco, sem fé, e qualquer palavra de qualquer coisa que venha te derruba. É como se acabasse com a sua imunidade. Um resfriado te bota na cama. E quando tu não se envolve com as coisas de Deus, uma palavrinha da pessoa mais derrotada do planeta te põe acamado espiritualmente. Eu tenho que chegar no meu trabalho para arrebentar. Eu tenho que chegar lá todo dia, as pessoas olham assim, o que te deu? O que te deu? Não é o que me deu, o que está comigo, meu filho, que tu não sabe. Eu tenho que levantar todo dia, meu irmão, na família, eu vou chegar lá na cozinha para tomar café, eles olham para você e falam assim, você já acordou acelerado? Eu dormi acelerado, meu filho. Entendeu? Você tem que, gente, presta atenção, não é de lá para cá, é daqui para lá. Tu não foi nascido, você não nasceu de Deus para ser influenciado, tu nasceu para influenciar. O negócio está em você, não está neles não. A bênção está com a gente. A bênção está com você, tu dá para entender isso aí? Mas eu estou numa luta tremenda, ou tu acha que Davi não estava?
Mas a bênção estava com ele. Mas eu estou num aperreio de dar dó. Ou tu acha que Israel não estava? Acordar animado quando está tudo dando certo é mole. Até a Mili acorda. Você sabe quem é a Mili? Filha do Bispo Santana. E a minha cachorrinha também. O nome dela também é Mili. Mas, meu irmão, eu quero ver tu acordar animado quando o pau está quebrando. Mas dá para acordar? Dá. Sabe como? Quando você se envolve, não é com o mundo, quando tu se envolve com Deus. Isso aí é o que a gente precisa, mas é você que tem que buscar. Davi não estava nem aí, gente. Nem aí. Camarada lá falando um monte de besteira. E você vai ouvir na vida um monte de besteira de um monte de gente. E as notícias? Liga a televisão, meu irmão, dá vontade de cavar um buraco e se meter dentro dele. Você mesmo se enterra. Porque as notícias não contribuem. Você vê, eu peço a Deus que nos dê condições de manter esse programa das 20 horas no ar, porque é o horário da família brasileira em casa, assistindo um bando de baboseira. Mas agora a fé do resultado vai entrar dentro da tua casa às 20 horas, meu irmão. Vai entrar e acabou. É palavra, é oração, é louvor, é isso. Tu vai dormir cheio e vai acordar transbordando. É necessário. E ele falou, tu está vindo a mim desse jeito, Davi. Veja versículo 45, eu vou parar por aqui. Davi disse assim, ó, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu. Bom, tu falou o que tu queria falar, não falou? Agora é a minha vez. Tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo. As armas do filisteu, do gigante, aparentemente eram maiores e melhores e mais poderosas do que a de Davi. Você pode ver que o inimigo sempre está acima da nossa capacidade de vencer. A dívida é aquela que a gente não pode pagar, a dor é aquela que o remédio não está curando, a doença é aquela que o médico falou que não tem cura, o vício é aquele que o menino disse que não larga, o marido é aquele que quer, a mulher é aquela que... O problema sempre está acima da gente, não é verdade? A inveja no trabalho, meu irmão, tem gente que se junta, faz grupo para te derrubar. Deus que me livre, meu. Verdade. E quando a inveja vem do patrão, vem do seu chefe, da sua chefe. Eu, por muito tempo, antes de pregar, para a gente encerrar, eu trabalhei na área de tecnologia, desenvolvimento de software. E a minha área era a área de criação. Então a gente sempre entrava numa empresa para tentar entender a dificuldade que a empresa tinha, qual era a dor daquela empresa que atrapalhava o desenvolvimento em determinados setores e áreas, e a gente estudava para criar uma solução tecnológica para aquela determinada empresa. E eu trabalhei por alguns anos assim. E dentre isso, eu detectei dentro das empresas, porque eu tinha que fazer entrevistas em setores para compreender qual era o problema que eles tinham, o que retardava o trabalho, o que impedia uma maior produção ou uma economia maior para eliminar gastos, enfim. E eu tinha que entrevistar esses funcionários, chefes, diretores e por aí vai. Olha o que eu detectei. E dessa detectação, eu criei uma ferramenta que eu ainda não coloquei no mercado, até porque hoje eu prego a palavra, mas eu acho que eu vou conciliar isso. O que eu comecei a perceber? Um problemaço que acontece nacionalmente, tudo que é lugar. Nunca despreze o potencial de alguém.
Às vezes você tem um faxineiro que é honroso dentro da sua profissão e que alguns desprezam porque acham que faxineiro... Não, mas é uma profissão digníssima. E está lá, e às vezes ele está vendo na faxina um problema que naquela empresa ali está trazendo prejuízo. Às vezes o consumo de produto de limpeza está sendo maior e ele, por estar ali, já pensou numa solução. Ele falou, se esses camaradas aí que se dizem inteligentes pensassem em fazer assim, 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 ia gastar muito menos produto, mas eles não querem me ouvir, então não gasta, problema e aí pronto. Mas ele tem a ideia que vai economizar. Às vezes acontece. Mas aí, o que eu detectei? Problemaço. Quer ver? Vem cá. Esse aqui é o encarregado dele, da limpeza. Ô chefe, a gente está limpando um negócio aqui, eu estou vendo que a gente está gastando muito produto, chefe. Chefe, deixa eu lhe dar uma ideia. Se por um acaso a gente pegar e não utilizar esse produto assim, 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 a gente vai gastar 10 vezes menos. E aí vai ser bom para a empresa, chefe. É uma ideia que eu estou dando. O que você acha? Aí o chefe, isso é problema sério que acontece. O chefe, ele ouve, e aí você tem várias reações. Vamos lá. Sabe que a ideia é boa, mas como veio de você, não gostei da ideia, cuida da sua vida, cala sua boca, faz o que você está fazendo. Te despreza. Uma reação. Eu fui vendo isso nas entrevistas. Uma reação. Segunda reação. Cadê você? Rapaz, a sua ideia é boa. Se eu deixar esse cara continuar a trabalhar aqui com essas ideias, daqui a pouco ele vai estar no meu lugar. E aí, te manda embora. Tem a terceira reação. Rapaz, gostei. E resolve mesmo. Como é que eu não pensei nisso antes? Vou passar para o dono. Cadê o dono? Sobe aqui, dono. Bora, irmão, você não quer? Eu? Vou passar para o diretor da empresa. Agora escuta. Tá bom? Pode deixar que eu vou passar. Aí ele vai passar. Hein? Olá, senhor. Dono. Só desculpa, mas eu sou o encarregado do setor de limpeza e eu detectei, o demônio. Ele é o encarregado, só que ele já está falando para o dono que ele detectou. E eu detectei que nós estamos gastando muito produto, quando, na verdade, eu achei uma solução. Foi? Sim. Se nós utilizarmos os produtos assim, 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 assado, nós vamos economizar 10 vezes mais. E isso será bom para a nossa empresa. Aí o chefe pergunta, quem teve essa ideia? Quem teve essa ideia? Fui eu. Você? Você? Sim, senhor. Excelente ideia. Excelente ideia. Gostei muito. Gostei muito. Você trabalha conosco há quanto tempo? Você trabalha conosco há quanto tempo? 2 anos. 2 anos? Eu acho que tá bom. Eu vou conversar, eu vou pensar na sua ideia, muito bom. Aí ele chama o outro e diz assim, olha, rapaz, vê quem é aquele funcionário lá, hein? Ele é encarregado daquele setor, ótima ideia. Nós estamos perdendo um talento. Esse rapaz poderia ser até promovido ou ter um salário melhor. Você tem que valorizar pessoas assim dentro da empresa. Você entendeu? Sim, senhor. Entendi, vou ver isso hoje. Vou resolver tudo hoje. Daqui a pouco chega lá no setor. Cadê? Quem é o fulano de tal? Sobe lá na direção porque você está sendo promovido. Pela ideia que você teve. Aí o faxineiro, tadinho, que deu aquela ideia, fala assim... Fui eu! Sabe o que significa isso? Ladrões de ideias. Eu criei... Aí eu posso dizer que fui eu, porque fui eu mesmo.
Essa daí não foi ninguém, não, fui eu. Então, baseado nessa dor, eu comecei a ver que era necessário, eu pensei comigo, ainda não coloquei isso para o mercado, um banco de ideias dentro da empresa, tá? De maneira que todos os funcionários, desde o menor ao maior, tivessem acesso por intermédio de uma senha. E esse banco ficava vinculado à direção. Todas as vezes que alguém na empresa tivesse uma ideia dentro do setor, ele entraria com a senha que foi disponibilizada, ele colocaria o nome dele, identificaria o setor que ele é, e ele então iria digitar ou então falar com áudio qual era a suposta solução que ele tinha para um determinado problema dentro do setor. Ele ia dar um enter, isso ia para o banco de ideias, o qual só a direção teria o acesso. Não passaria pelo gerente dele, pelo chefe dele, por ninguém. E quando o seu patrão fosse observar, ou os determinados setores escalados para isso, ele ia ver lá, peraí, está aqui, ó, João Gonçalves, tal, encarregado de faxina, deu a ideia, não sei o que lá. Peraí, isso é bom. Com isso, ia evitar de existir roubos de ideias dentro das empresas e os patrões poderiam identificar com mais rapidez verdadeiros talentos que às vezes estão escondidos e às vezes são abafados dentro da empresa. Ele ia chamar o encarregado e falar, vem cá, quem é o funcionário fulano de tal? Porque o chefe fez alguma besteira, quem está acima é sempre assim. Não, não fez nada, muito pelo contrário. Ele deu uma ideia que maravilhosa, eu quero conhecer essa pessoa. Não ia ter como roubar a visão e a ideia dos outros. Mas já falei em rede nacional. Agora eu estou frito. Agora daqui a pouco alguém faz e coloca lá na empresa. Mas amém. A minha preocupação não é isso. Quem entendeu o que eu estou falando? Não era o que Davi recebia dos homens, do mundo, era o que ele recebia de Deus. Então Davi falou, você vem contra mim com essas armas? Ele falou, eu encerro aqui, vou contra você, porém vou contra ti, versículo 45, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Quer dizer, tu vem contra mim com as coisas do mundo, eu vou contra você com as coisas de Deus. Tu vem contra mim com aquilo que o mundo te dá para me derrubar. Eu vou contra você com aquilo que Deus me dá para te derrubar. Essas foram as palavras de Davi. Então não era o que vinha de fora que influenciava ele, era o que ele tinha dentro. Então, se o mundo está te influenciando, desculpa dizer, você está vazio, está vazia. Você na igreja só está sendo alguma pessoa que vem aqui visitar, ou sei lá fazer o quê. A tua vida espiritual não está sendo levada a sério. Mas se você tem prioridades, e elas são espirituais, não vai faltar alimento, não vai faltar sustento, para você sentir-se uma pessoa cheia. E por um acaso, vamos lá agora ser bem franco para a gente encerrar. Quando o problema surge, às vezes tem pancadas que dói e a gente sente. Dá uma... Mas, querido, corre para o hospital, chamado Hospital da Fé, a igreja. Hoje fica fácil, vai lá no YouTube, tu vai sempre ter uma palavra lá do bispo. Busca o que realmente pode te socorrer. Mas ao invés de você deixar para buscar depois que acontecer, haja com prevenção. Busque antes que aconteça, porque quando acontecer, você está preparado para aquilo. Então, por favor, queridos, a Igreja Unida Deus Proverá é uma igreja muito simples. Nasceu por esses dias. No sentido natural das coisas, 6 meses, se ela tivesse que dizer nasceu, seria prematura. Mas é uma igreja de Deus.
que não têm o luxo e o conforto de algumas. Não que eu critique ou que eu não queira que você tenha. Vamos chegar lá, porque eu acredito que você, como filho e filha de Deus, merece o melhor. Essa condição vai chegar. Mas Deus, Ele também diz, e se você for fiel no pouco, sobre o muito Ele vai te colocar. Se dentro desse ministério, se dentro desse ministério, você está sentindo Deus, permaneça nele. Não se encante com nada no mundo, nem do mundo. Se encante com Deus. Amém? E aí, querido, ninguém vai te segurar. Na terra, você vai ter tudo o que você quer ter. Diga glória a Deus. Glória a Deus, nada. Na terra não se tem o que se quer. Para Deus funciona de outro jeito. Você vai ter o que você crê. Não é o que se quer. Tudo é possível o que se quer. Não, tudo é possível o que se crê. Então na terra tu vai ter tudo o que você crê. Eu, nesse ministério, nós vamos ter tudo o que nós cremos. Não é o que nós queremos. Querer, você quer muita coisa, mas nem sempre crê em tudo. Então você vai ter na tua vida o que você crê. E nesse aspecto de crer, seja abundante. Creia, mas creia muito, porque Deus pode dar e ainda assim para Ele será pouco. Tudo é possível ao que crê. Davi estava cheio dessa crença e por isso creu e o gigante caiu. Se você viver se alimentando, não deixe esvaziar o copo. Às vezes determinadas situações levam da gente algumas porções de fé e a gente sente que o negócio dá uma diminuidinha, mas reabastece logo. Viva de fé em fé. E aí, querido, você vai chegar lá e muito além do que você imagina. Amém? Então valorize, cuide. Não é o que vem de fora, é o que está dentro. E o que está dentro não é o mundo que pode colocar. É você que tem que buscar em Deus para que Ele coloque em você. Aí o câncer cai, diabetes cai, causa na justiça cai, porta de emprego se abre, família se renova, marido se converte, filho larga as drogas, prosperidade chega, batismo com o Espírito Santo, Deus honra teu ministério, Deus honra tua família. Você vai se realizar na terra e viver com Deus eternamente no céu.